Folha de Rosto, Eva Funari. Na literatura infantil brasileira, a gente tem muitos personagens desajustados, esquisitos, malucos, mandões, invejosos. Por quê? Eu acho que a literatura infantil, né, em especial, ela é, de certa maneira, um espaço onde a gente reproduz as nossas questões, a nossa vida, os nossos conflitos, nossos problemas. Então, acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? O nosso lado B, digamos assim, né? A gente tem, acho que todas as pessoas têm um ideal de perfeição, né? A gente gostaria de ser perfeito, entre aspas. A gente tem no nosso imaginário essa questão, só que não somos. Então, a gente tem que lidar com isso. Isso causa conflito, sofrimento, causa um desconforto. E a literatura é uma maneira, o cinema, todas as artes, é uma maneira de lidar com isso, de expressar isso, representar, né? Será que às vezes pode ser também um jeito de mostrar comportamento errado? Será que alguma vez tem função didática ou não? E tem de tudo, né? Existem os livros didáticos que aliás, muita coisa no começo da literatura era assim, né? Ele tinha essa função didática de orientar mesmo, né? E é uma questão polêmica, né? Fazer um trabalho que tem uma função didática, porque ele pode ser mais superficial, tipo um conselho, como que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Ou pode ser uma questão mais profunda, que passa por conteúdos simbólicos, né? Diz assim, entre aspas, o mal não compensa, né? A literatura infantil lida com tudo isso, né? E tem mesmo uma questão de, não sei se educativa, que educativa pode ser uma palavra limitada, mas de orientação ética, né? Quais são os princípios que são interessantes, o respeito, uma série de princípios importantes para a vida em sociedade, né? E a criança é um bichinho que nasce meio cru, ela está lá, ela é selvagem e ela vai precisar conter seus próprios instintos, suas pulsões para se adaptar a essa vida da sociedade. Então, ela precisa mesmo de uma orientação. E o livro pode fazer isso de uma forma mais superficial, mais chata, ou mais poética, mais lírica, ou bem-humorada, né? É uma coisa bem interessante, assim. Acho que passa por aí a literatura. Quando você era criança, como que eram os personagens? Quem que era? São diferentes de hoje em dia? Então. Acho que eram diferentes, muitos anos atrás. Na verdade, a gente tinha em casa um livro do Andersen, né? E eram aqueles personagens, e os personagens dos contos de fada. Naquela época a gente não tinha essa oferta que tem hoje, de tantos livros, tantas, né? Não tinha essa variedade que tem hoje, né? Nem televisão, não tinha televizinho, né? A gente de vez em quando assistia alguma coisa na televisão. Mas eram os contos de fada mesmo. E eram bem fortes, assim, porque é todo um universo simbólico, né? Já depurado, porque vem da cultura popular, né? E como que você compara esse tipo de personagem com os personagens atuais? Eu acho que aquilo que antigamente estava nas lendas, nos contos de fada, que continua hoje também, né? Mas isso se expandiu muito, hoje também está no entretenimento, em todo tipo de entretenimento, desde literatura até as séries da televisão, o cinema, está na cultura, né? E simbolicamente aparecem as jornadas do herói, aparecem os heróis, aparecem os seres humanos tentando entender, digerir um novo momento, ou até processar, né? Ou até, digamos assim, ganhar força diante das dificuldades. Então, eu vejo até os games, tudo isso tem um conteúdo forte simbólico, né? Às vezes desvia, né? Hoje em dia a gente tem muito a confusão entre o herói bom e a confusão entre o herói mau,
né? Aparece muito o ladrão como sendo bacana, né? Então, tem uma, digamos assim, uma mudança hoje, um questionamento daquelas regras antigas, que a gente não sabe onde, eu pelo menos não sei onde vai dar, mas uma discussão disso. É muito interessante. Mas os personagens atuais infantis, eles são mais defeituosos que os antigos, que as princesas e príncipes? Talvez, viu? Eu acho que talvez até um pouco menos polarizados, assim, o bem e o mal, né? Digamos assim, antigamente tinha a princesa, o príncipe, ou o herói, perfeito, né? Exatamente de acordo com aquele nosso imaginário que a gente gosta da perfeição, né? E aí joga todos os defeitos no outro polo, então fulano é ruim, é malvado, é feio, né? E, de certa maneira, isso tem um aspecto didático importante para a criança, ela precisa separar, e hoje em dia está mais misturado, quer dizer, a tentativa de chegar, aproximar mais de um polo mais humanizado, de um personagem mais humanizado, quer dizer, ele pode ser bacana, até uma figura do nerd, por exemplo, ele tem um carisma, ele tem um charme e ao mesmo tempo você fala, nossa, que esquisito. Então tem hoje uma mistura. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é que a realidade, ela é polar, né? Tudo é polar no mundo, né? O computador, sim e não, o bem e o mal, tudo é polar, dia e noite, homem e mulher. E existe gente que tem a ilusão de que a gente pode eliminar um desses polos. A gente não pode eliminar. A realidade, ela é polar e ela é essa convivência de dois polos diferentes. A democracia é isso. Por isso que é tão difícil, acho que os tempos atuais, porque na democracia a gente tem que lidar com o conflito de polos diferentes, né? E a gente não pode dizer assim, não, o mal não existe, ou eu vou eliminar. Existe muito isso hoje, né? Sei lá, em algumas linhas esotéricas que falam, vamos acabar com o mal, só ter pensamentos positivos. Não é possível. Então eu acho que talvez hoje, não sei, pensando agora na literatura, existe mais essa aceitação da dualidade, né? Do feio e do bonito junto, do mal e do bom junto, talvez uma aceitação mesmo disso, dos personagens. Nos seus personagens tem uma mistura de bom e mal, né? Por exemplo, Felpo Filva tem uns defeitos, uns problemas. O Felpo é quase só o lado B, né? Digamos assim. O lado melhorzinho é a namorada, né? Qual será que foi o primeiro personagem desajustado que você leu? Infantil, você lembra? Eu não sei se eu conheço tanto assim para dizer. Vocês podem perguntar para o Odilon Moraes, que o Odilon Moraes é ótimo, que ele dá aula de literatura. Será que foi a Emília? Sempre que não se sabe, né? Pode jogar a culpa na Emília, que ela... Na Emília, claro! A Emília. A Emília é altamente revolucionária. E aí é uma boneca. Então tem essa liberdade de poder colocar nesse personagem, né? Não é uma criança travessa, é uma boneca, né? Então isso é genial, né? É maravilhosa. Você tem toda a razão. E é uma coisa dinâmica, as histórias são maravilhosas, né? O cara é um gênio. A Pipe Meia Longa também já é dessa turma, né? É verdade. Cheio de defeitos, mas são defeitos simpáticos, né? A grande dificuldade é esse. Eu acho que a nossa grande dificuldade é essa, que está nos personagens, assim. Temos defeito, podemos ter piolho, não tomar banho, aquelas coisas todas, ou ser mal educado, ou, sei lá, ser vesgo, usar óculos, aquelas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, os pais têm muitas dúvidas, as próprias crianças, onde estão as regras do bom comportamento? Quer dizer, como que a gente mistura esse ser cheio de encrencas com precisamos ter respeito,
precisamos obedecer algumas regras, tipo hora de dormir, comer, escovar dente, algumas coisas físicas, assim, materiais, né? Então, como que, ao mesmo tempo, a literatura pode mostrar esses personagens, entre aspas, cheios de lado B ou cheios de problemas, e, ao mesmo tempo, manter uma certa disciplina, uma certa regra, que é importante para manter a vida, para manter a saúde psicológica, a saúde física, a saúde mental e a convivência social, né? E também para as crianças aprenderem a lidar com a frustração da regra, a frustração do não, a frustração da autoridade. É fundamental isso para ela ser um adulto que vai conseguir lidar com a vida adulta, né? Quando você escreve uma história, você pensa nessa parte ou você pensa só na história? Você pensa na função didática também ou não? Não penso nada na função didática. Eu tenho como você deve ter percebido, eu tenho até mania de ficar falando sobre educação, porque é um assunto que me interessa, eu gosto, é quase um hobby, faz, sei lá, uns 15, 20 anos que eu me interesso por isso. Mas eu fecho esse departamento na hora de escrever história, porque absolutamente ele não presta para escrever história. Pelo contrário, atrapalha muito, atrapalha bastante. Eu não posso entrar num processo racional de saber o que é bom para a criança. Aí a gente chuta o pau da barraca. Tem uma cobrança do politicamente correto? Você recebe assim, pais, professores? Nossa, hoje, terrível. Terrível, você não pode escrever a história de um menino que não vai na escola, ou um menino que rouba, e que depois não é... Sabe, é uma coisa... tem uma coisa esquisita, assim, porque a gente volta para o mesmo tempo que é a liberdade, né? Aparentemente temos muita liberdade, mas hoje em dia tem um controle, uma vigilância muito grande, né? A gente controla os nossos filhos, eu também, né? E a gente fica cerceando, assim. Então, está muito misturado, eu acho, hoje, o que pode, o que não pode. Há uma confusão, mas eu acho que ela é do momento histórico. Será que ainda tem espaço para personagens rígidos, assim, bons e maus? De moral claramente definida? É uma questão que eu penso bastante e só tenho dúvidas. Mas eu acho que a criança, numa certa idade, ela precisa separar o bem e o mal. Existe essa necessidade, digamos assim, na formação dela. Porque senão tudo fica meio caótico. Digamos assim, não é a realidade, mas ela precisa disso na estruturação psicológica dela, alguma coisa desse tipo. Ela precisa separar o totalmente bom e o totalmente mal. E existe isso na literatura, nos contos de fada, em muitas histórias. Eu acho que isso é importante. Isso é importante e é importante o final feliz também. Quer dizer, a resolução da encrenca, o herói que vai lá e mata o fulano que... Porque existem essas instâncias dentro da gente também. Um lado bom que vai, de repente, conseguir resolver o que o lado mal aprontou lá. Existe isso no lado físico, no lado mental, no lado psicológico. Existem essas duas instâncias. É que elas estão presentes no mesmo indivíduo, mas elas existem. Então, é importante que a criança também diga isso não é legal, isso é legal. Em todos os aspectos da vida dela. E você falou em final feliz? Você acha que sempre tem que ter final feliz? Eu vou falar uma bobagem. 90% dos casos seria bom, porque a vida já é difícil, ela já é cheia de encrenca, a gente já tem angústia, a gente já tem coisas para resolver, coisas que a gente não entende, né? É um caminho, E o final feliz, ele, digamos assim, a solução, a gente precisa disso para ter força, para ter esperança, para ter, não, eu consigo, né? A criança precisa mais que o adulto de um final feliz? Eu acho que os dois precisam, mas para a criança é um pouco mais condescendente, né? Que o adulto já está
bem estragado, assim, ele já passou por poucas e boas, apesar de que eu acho que as crianças também sofrem bastante, eu não acho que o universo infantil seja só felicidade. Nos seus livros, como que é a porcentagem de final feliz e final alegre? 100%. Maria Clara Machado nasceu em Belo Horizonte e cresceu no Rio de Janeiro. Em 1950, ela recebeu uma bolsa para estudar teatro em Paris. No ano seguinte, já de volta ao Brasil, ela fundou o grupo de teatro amador O Tablado, que formaria gerações de atores, figurinistas, cenógrafos, diretores e iluminadores. Alguns de seus textos viraram clássicos, como Pluft o Fantasminha, que conta a história de um fantasma que tem medo de gente, e Cavalinho Azul, que mostra um garoto que busca um cavalo da cor do céu. Ao todo, Maria Clara Machado escreveu 27 peças para o público infantil. O que talvez todas essas obras tenham em comum seja uma tentativa de entender a criança a partir dela mesma. E isso significa esquecer as noções pré-estabelecidas sobre toda e qualquer coisa, até sobre o bem e o mal. Os Desajustados sempre foram protagonistas na história da literatura. Talvez um dos mais famosos tenha sido o personagem principal do Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, escrito em 1876. Mark Twain mudou a história de como se escreve literatura para jovens, e esse livro foi um grande sucesso. Tom é um menino órfão que vive com sua tia Polly e com seus primos numa cidade bem pequenininha no sul do Missouri, nos Estados Unidos, ainda em pleno regime escravista. Tom é levado, é brincalhão, ama aventuras e adora pescar. A sua tia Polly passa a vida tentando colocar esse menino na linha. Ela gostaria que ele fosse todo domingo à missa com ela, de banho tomado, arrumado e penteado. Missão impossível. A escola também não está dentro das aventuras preferidas de Tom, mas é lá que ele vai conhecer Beck, por quem ele vai se apaixonar alucinadamente. Até que o dia que Beck e ele têm o primeiro desencontro. Nesse dia ele resolve, à noite com seu melhor amigo, fugir e vão parar no meio da noite no cemitério. Lá eles vão presenciar um roubo de sepulturas e um assassinato. Um assassinato muito mal contado. Depois de muito vai e vem, as crianças ficam muito apavoradas, com muitas culpas, e decidem não contar nunca para ninguém o que eles tinham visto. E vão fugir para uma ilha. Depois de muitos vais e voltas, chega o dia do julgamento. Durante esse dia, Tom decide, em nome da verdade, contar tudo o que ele viu. O verdadeiro culpado é identificado. Os meninos viram heróis, mas a história não acaba aí. Temos, de repente, muitas outras aventuras, com direito à casa assombrada, direito a se perder com Beck numa caverna, até a descoberta de um tesouro, enfim, aventuras que todos nós gostaríamos de ter passado alguma vez na vida. Mark Twain é um homem do seu tempo, que fez toda uma literatura muito ligada com o seu leitor. Todos os elementos têm a ver com essa passagem da vida infantil para a vida mais adulta, como são heroísmo, amizade, decisão, enfim, elementos que fazem uma conexão direta com o leitor. Escrevo aqui nesse estúdio. É um lugar que eu cuido com o maior carinho, tenho aqui quietude, isolamento, né, disciplina, então é um cantinho que eu gosto, assim, é um cantinho meu. 2 computadores, um é para o mundo, tem internet, está ligado no mundo, aparece mensagem toda hora, e o outro é uma coisa mais de recolhimento, onde eu escrevo as histórias, coloco as imagens. É como se fossem universos diferentes. E para mim fica muito confortável separar esses 2 universos. Escrevo sempre tateando. Eu me sinto assim, que nem uma pessoa segurando uma vela,
na escuridão e vou tateando, encontrando coisas, reelaborando, escrevo devagar, eu acho que eu escrevo devagar, e sempre em busca de alguma coisa e tentando organizar as ideias que vêm, um monte de ideias, tentando organizar e ver o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, assim, é sempre com cuidado, que não estivesse lidando com uma coisinha frágil lá e com muita dedicação, muita perseverança, muito afinco. Aí eu acho que eu não sei por que eu escrevo, é uma coisa que me constitui, assim, eu fui montando aos poucos, quando eu era criança jamais pude imaginar que eu fosse ser escritora ou desenhista um dia, mas isso hoje em dia é assim, é o que me constitui, é onde eu me vejo, assim, porque eu escrevo, eu consigo me ver nos meus livros, e o motivo é um mistério, assim, não sei por quê, acontece, é uma paixão. Olá, meu nome é Juliana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Humboldt, da Eva Funari. Mas antes de falar da história, eu quero falar de duas coisas que me fascinam na obra da autora. Uma delas é a capacidade atemporal das suas obras. Humboldt tá fazendo 15 anos, continua super atual, relevante e principalmente recomendado para todas as idades. A outra é a capacidade imaginativa da Eva. Eu acho incrível os nomes que ela encontra para seus personagens. Felpo Filva, Lolo Barnabé e, claro, Humboldt. Então vamos à história. Com a morte de seu pai, o rei Rusbão de Açafrão, o Humboldt aqui vai ter a difícil tarefa de governar um reino. E apesar de seus súditos estarem um pouco preocupados, isso não parece um grande problema para o Humboldt. Ele fica muito feliz com suas pomposas roupas de rei e um pouco deslumbrado com a sua responsabilidade em fazer coisas importantes. E para ele, nada mais importante do que fazer leis. Ele tenta bastante fazer sua primeira lei, mas por falta de imaginação ele tá quase desistindo quando um passarinho acaba entrando dentro do castelo e faz cocô em cima do papel em que ele rabiscava. É aí que ele tem sua primeira ideia para uma lei e então ele faz o seu decreto. Os passarinhos de hoje em diante estão proibidos de fazer cocô. Logo que ele mostra essa lei para o primeiro-ministro, ele já fala que é um pouco difícil de aplicar. Mas o Humboldt não fica nada feliz com as críticas e manda prender o primeiro-ministro na torre do castelo. Assim a história prossegue com o nosso inseguro e mimado rei que acaba virando vítima de si mesmo com suas leis absurdas e pouco práticas. O caso é que ele sabe que ele tem uma responsabilidade, mas ele não sabe muito bem com quem ou o que é essa responsabilidade. Mas principalmente, ele não aceita de forma alguma ser criticado ou contrariado. Assim, seu primeiro dia de reinado acaba sendo um completo desastre, mas pra você saber o que acontece nessa história, você precisa ler o livro. Mas o Humboldt me lembra sempre que às vezes com a empolgação de uma nova tarefa, a gente pode acabar metendo os pés pelas mãos e não entendendo muito bem o que devemos fazer. Nessas horas é sempre importante escutar quem tá à sua volta e se adaptar. Acho que o segredo é esse, na verdade. Na Toca 88, da Rua de Espinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. Os vizinhos já estavam acostumados, diziam que ele vivia no mundo da lua, que era distraído e desligado, e que tudo isso se podia entender, pois ele era um poeta. Ele era o famoso poeta e escritor Felpo Filva. Boa. O livro é o livro, o teatro é o teatro, né? É um outro, digamos, entre aspas, produto. Então eu tento entender digamos, o clima geral da história. Geralmente eu trabalho assim, mantendo os personagens, claro, mantendo características do enredo, etc. No caso do Felpo, do livro, a história é tão bem contada que eu não tive alternativa senão seguir quase que cronologicamente os rumos da história. Foi isso que eu fiz. É grande, é lindaço. E aí tem uma dinâmica que é própria do teatro. Então a literatura, ela tem lá as suas especificidades, mas o teatro, ele exige um outro jeito de contar essa história. Não tem uma voz narrativa, em off, que fica contando. As coisas têm que ser vivas em cena. Então a figura do narrador, por exemplo, que é muito forte aqui,
Não tem como ter isso no teatro. Esse é o maior desafio, né? De transformar essa figura desse narrador num elemento vivo em cena. E aí eu tentei não perder o humor da Eva, né? Esse narrador aqui não é muito bem-humorado, tira muito sarro dos personagens. Então isso acabou sendo transformado em duas figuras, tipo dois sobrinhos que comentam as ações dos personagens. Então acontece esse deslocamento em cena. O próprio personagem, os atores fazem o Felpo e a Charlot, e num outro momento fazem os personagens que comentam as ações dos protagonistas. Sim, foi a Charlot, está escrito aqui. A literatura da Eva é muito consistente. Eu considero uma alta literatura para criança, né? O que ela escreve para criança é muito bacana. Então eu procurei tomar muito cuidado e preservar toda essa linguagem, etc. Eu vou falar de um personagem deste livro, o livro se chama Lugar Nenhum, do autor Neil Gaiman. Eu adorei esse livro, eu acho que é uma história super bem contada, de um rapaz que vai para Londres, fica lá 3 anos, e depois de 3 anos ele encontra uma garota ferida na rua, e por umas coisas estranhas, assim, um processo meio mágico, ele entra num subterrâneo de Londres, que é bem pouco conhecido. E o meu personagem, o personagem que ficou na minha imaginação e que eu gosto muito, é uma menina, essa menina que está ferida, que ele encontra, que ela é desse submundo, ela tem um monte de camadas de roupas, ela fala pouco, e eu achei incrível a capacidade desse autor de escrever, de montar esse personagem tão intenso só com palavras. Então, quem tiver curiosidade, eu adorei o livro. Não sei se todo mundo vai gostar, mas eu adorei.